Ficamos no quase no final de semana. Resultados dos nossos clubes pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Quase o time do Fortaleza ganha do Atlético Mineiro. Acabou cedendo o empate de 2-2, que não foi um bom resultado, convenhamos. Já o time do Ceará, de maneira até surpreendente, pelos problemas que carregou para São Paulo, fez uma excelente partida, dentro das circunstâncias, diante do Palmeiras. E mesmo assim, teve que amargar uma derrota. Apareceu lá um tal de Everton. Eu digo um tal de Everton, mas goleiro de seleção, que acabou sendo o principal obstáculo para um melhor resultado do Alvinegro de Porangabuçu. Mas a luta continua. Tem futebol quarta, tem futebol quinta, e os nossos times, ao lado de outros, naturalmente, estão ali no fio da navalha. Restam 8 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro dessa temporada. É hora de saber quem vai e quem fica. Nós estamos começando mais um programa com a bola toda. Essa reunião desses amigos, apreciadores do futebol, dessa patota que se reúne toda segunda-feira aqui para conversar antes, durante e depois do programa sobre futebol. Porque o pessoal gosta do assunto. Fazer o quê? E aí nós convidamos a todos que participem dessa nossa conversa, que é, na verdade, uma conversa de arquibancada. Nod Nogueira, à nossa direita, pela extrema, procurando jogar ali naquele espaço pequenininho para o drible. À minha esquerda, o Faldinha da Bahia, comentarista da Rádio Assunção, J. Lacerda. À minha direita, Sérgio Redes, professor de futebol. Escreve toda quinta-feira no Jornal O Povo a sua coluna, sempre com um assunto palpitante, importante. E o Benê Lima, comentarista da Rádio Metropolitana e outras emissoras, né? Já que o homem tem, realmente ele circula de maneira muito boa, dando a contribuição com sua sabedoria aos programas esportivos dos quais participa. Pois é, daqui a pouco a gente volta para começar essa conversa da turma do bate-papo. Vamos lá? Aliás, nós temos um problema no futebol cearense, né? Eu me refiro a isso como o ponto do doce. O time do Ceará ele tem apresentado um nível maior de desequilíbrio. Semana passada eu dizia até, eu não sei o que pensar dos jogos do Ceará. Porque o Ceará pode ser um time bem ajustado, consciente, bola no chão. E de repente ele é tomado por uma tal de ansiedade e por um certo desespero, e isso atrapalha a sua caminhada. Fortaleza ele tem um tipo de jogo mais permanente, baseado principalmente na velocidade, apostando corrida, o Oswaldo, o Romarinho, Edinho quando estava em forma, até o André Luiz tem que acompanhar a procissão e às vezes se dá mal porque ele não tem a resistência dos demais. Mas aí o Fortaleza contra o Atlético apresentou esse mal. Primeiro tempo, corretíssimo, 2-0. Aliás, um momento esplêndido desse jogador Gabriel Dias. Marcado 2 gols quase da mesma forma. Diria que no segundo, um pouco mais para a direita no primeiro pau. O primeiro, uma joia pelo meio da área. E ainda salvou um gol do time do Atlético, de maneira categórica, classuda até. Foi o maior nome do jogo. Mas aí eu quero saber do Nod Nogueira o que é que ele achou daquela queda de produção diante de 10 jogadores. Parece que foi inibir, Nod. Tudo bem? Tudo bem, Wilton. Boa noite aos amigos da mesa e aqueles que nos acompanham de casa. Wilton, houve um descompasso na reta final do jogo, porque o Fortaleza mostrou, parece que uma certa acomodação, mas é o seguinte, o Fortaleza teve a gente conversava, eu e o Benê ali, antes do início da partida, antes do início do jogo, do programa, sobre a superioridade do Fortaleza com relação ao Atlético. Você não gosta muito de estatística, mas a gente se baseia de vez em quando. O Fortaleza era o dono do jogo. O começo foi meio equilibrado por ali, mas aos poucos o Fortaleza tomou as rédeas da partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. A expulsão daquele jogador Geovânio, né, Geovânio?
foi expulso. Giovani. Aquilo ali mudou todos os planos e eu acreditei que agora o Fortaleza vai resolver a parada com maior facilidade. Até porque no primeiro tempo ele fez o gol, o Gabriel Dias, o jogador, houve aquela falha do Felipe, uma bola defensável, mas que falhou de qualquer forma, a meu ver, ele falhou, o Atlético empatou e depois imediatamente o Fortaleza fez o 2-1 e segurou a parada com a maior tranquilidade. Começo do segundo tempo, expulsão com 30 segundos. Quer dizer, no segundo tempo o Fortaleza jogou 11 contra 10. Só que o Rogério Ceni tinha feito mudanças, né, principalmente do Marlon, pensando em outra situação. E aí o que imaginávamos que fosse melhorar, acabou passando a ser um relaxamento do Fortaleza. O Fortaleza, mesmo com toda a superioridade, acabou desconcentrando num momento crucial da partida, que foi naquele lance em que o árbitro deveria ter marcado a falta e expulsado o jogador Igor Rabelo do Atlético. Logicamente que não se pode contar com isso, tem que se contar com o todo da partida, mas houve o lance que realmente prejudicou o Fortaleza. E a comissão técnica toda se concentrou, não só ela como parte do time, só naquela reclamação, naquela coisa. E a bola rolou e o Atlético foi lá e fez o gol de empate. Além da queda, coisa, porque era para ter sido marcado a falta, o jogador era para ter sido expulso, e acredita-se, teoricamente, que o Fortaleza teria uma grande facilidade para manter o resultado até aumentar. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um resultado dolorido, não porque foi empate com o Atlético, como o próprio Rogério falou na coletiva. Empatar com o Atlético Mineiro é um resultado normal, tanto aqui como lá, e é um bom resultado. Agora, só que pelas circunstâncias da partida, terminou sendo um resultado ruim, porque o Fortaleza estava com os 3 pontos na mão e acabou perdendo 2. Na Europa, essa questão da simulação é tratada como falta de caráter, sabe? Aliás, o futebol ele tem essa capacidade, ele desvenda caráter. No futebol, num jogo de futebol, você sabe se o cara é altruísta ou se ele é seguro, ou se ele é um cara miserável. O futebol é um negócio impressionante. O nosso André Luiz, ele tem uma maniazinha de cair, rapaz. E no lance, ele dá um salto numa piscina ali, seria maravilhoso. E os juízes, eles pegam a maior corda com isso. Um juiz já me disse isso. Olha, jogador que simula, a gente já sabe. A gente já sabe. O cara que quer enfeitar para complicar a nossa situação, a gente fica de olho. Ser engraçadinho. E o nosso prezado André Luiz, ele recebeu a falta, foi falta. Mas recebeu a falta e deu um mergulho, o juiz vinha atrás, ele viu o lance. Mas eu acho que ele se deixou levar por aquela coisa, sabe? Aquela de burlar, do jogador burlar a sua vigilância. Esse salto dele, viu, eu acho que foi só para provocar o pênalti, porque ele estava fora da área, falta foi fora da área. Ele mergulhou exatamente para provocar o pênalti. Mas ele devia saber. Mas ele sabia perfeitamente que mergulhando na área sem ninguém ao lado dele, não ia ter pênalti. É verdade. É tentar fraudar. Eu não gosto disso. Olha, no Brasil, pau que rola esse negócio de simulação. Tem jogo que é recheado. Eu nunca vi tanta careta, tantos jogadores contorcendo por nada. É a mania de querer levar vantagem em tudo. Entendeu? Eu não gosto disso. Você olha o jogo da Europa, não tem nem desconto. Não tem nem tempo. É 1 minuto, quando é muito. O jogo é todo o tempo. O cara está ali para jogar. E aí o que é que acontece? O banco do Fortaleza foi o maior carnaval. O jogador, o treinador do banco do Fortaleza desconcentrou o time. E por isso ele levou o segundo gol. Os caras priorizaram a confusão. O placar não era do Fortaleza, rapaz. Não era do Fortaleza, faltando o quê? 39 minutos. Aí faz um negócio daquele, quer dizer, eles estão julgando que um erro de arbitragem é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu percebi na hora. O Marquinhos faz a jogada, o lateral entra com a maior tranquilidade e coloca. Essas coisas, aí depois vem todo mundo, eu quero mamãe. Aí não dá mais. Mas, de qualquer forma, Fortaleza tem uma posição um pouquinho mais confortável. Grande Sérgio. Sérgio Redes, como é que vai? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma posição, em relação até às outras 8 equipes, bastante confortável. Porque ele está aí à beira, por exemplo, se esse jogo tivesse acabado, por isso que eu acho que o jogo ficou mais dolorido. O Fortaleza com 38 pontos, faltando 8 jogos, era uma situação confortabilíssima, né? Segundo a previsão aí dos que estão estudando essa coisa da porcentagem de previsão, vai cair o último com quantos pontos? Estão aí em termos de 42, 43 pontos. Ele com 38, faltando 24 a disputar, era uma situação muito boa. Com relação à questão que você estava falando, o brasileiro simula, né? O locutor esportivo ou da rádio, da
televisão, o brasileiro é mais malandro, ele tem um jeitinho de enganar os outros. Catimba, né? Tem essa coisa toda. Então, estamos pagando o preço, né? Porque, por exemplo, quando você estabeleceu essa comparação aí com a Europa, por exemplo, é uma questão mesmo de desenvolvimento, né? Onde se paga o preço das coisas, quem errou tem justiça. Evidente que no início do século passado eles não eram assim. Eles eram meio bárbaros que nem nós somos. Então nós estamos pagando um preço muito triste. Em geral, os jogadores simulam, os árbitros se confundem. Começa uma partida de futebol, na primeira falta que o juiz marca, tem 5, 6 jogadores para cima dele, não se respeitam as regras. Então é isso que nós estamos vivendo. Parece que o Brasil é um simulacro, né? É o cara simulando que governa e outros simulando que são governados. Infelizmente é assim, viu? Mas eu quero saber do Jota Lacerda, o que é que ele achou de tudo isso. Aquele resultado do time do Fortaleza. No segundo tempo, o time, de repente, perde, como eu digo sempre, o ponto do doce. E diante de tantas vantagens, parece que isso foi assustador. Porque o time, apesar desse problema da arbitragem, não se justifica Fortaleza ter os 3 pontos nas mãos, numa hora dessa, a 8 pontos de terminar, a 8 jogos do término da competição, e jogar pela janela. Tudo bem, Jotinha? Tudo bem. Um abraço, Wilton, aos companheiros aqui, aos amigos de casa. Eu tenho dito sempre, Wilton, que algumas equipes que têm camisa, elas precisam ser respeitadas. Não interessa qual o momento delas. O Atlético Mineiro não está bem, isso e aquilo outro, perdeu para a Chapecoense. Mas na sexta-feira, por exemplo, quando a gente faz aquele comentário, né, de espera do jogo, eu dizia que o Atlético Mineiro é uma equipe que tem camisa. E uma equipe que tem camisa precisa ser respeitada. Não é temer, é respeitar, ter atenção o tempo inteiro. Depois do Atlético Mineiro, é do campeonato de lá, é do outro campeonato. A gente tem discutido isso muito aqui, o nosso campeonato e o outro campeonato. E quando você pontua diante da equipe que não é do nosso campeonato, isso vale ouro. Vale mais, vale o dobro, né? Seriam 3 pontos com valor de 6, não tenha dúvida disso. E o Fortaleza, de certa forma, não respeitou essa camisa. Qual foi o momento? Foi exatamente no segundo tempo, quando o Fortaleza poderia ter trabalhado um pouco mais para fazer o 3º gol. E ele não trabalhou. Ele deu uma arrefecida. Aí tem gente que vai dizer que foi o treinador que mandou. Eu acho que o treinador não manda. Não manda fazer aquilo. E o Rogério Ceni não tem essa característica. Quem conhece ele sabe que ele até se irrita quando perguntam para ele. Ele não tem, ele não mandou. Porque mudou errado. Ele fez uma mudança antes da expulsão do cara. Ele não ia imaginar que o cara ia ser expulso, né? E depois, a gente tem discutido aqui, eu particularmente tenho falado sobre isso. Oswaldo, tem gente que acha, não, porque Oswaldo hoje não responde como deveria responder. É um problema. Oswaldo é muito mais um problema que uma solução. Tanto é que ele entra, não consegue jogar, tem que ser substituído. É a questão física que você se refere. Exato. Enquanto ele tem combustível, ele é um jogador de enorme utilidade. Mas termina, o saldo não é positivo. Já está com problema de novo na panturrilha. Já está com problema de novo. Então, naquele momento do segundo tempo, se precisaria do Oswaldo. E ele já não tinha o Oswaldo. Então, tem essas questões todas. E hoje nós estamos discutindo muito mais a periferia do que o núcleo do futebol. Inclusive, depois do jogo, vão perguntar aos treinadores coisas que não tem nada a ver, que os treinadores estão ficando irritados, com razão, com justa razão. Aliás, eu tenho até um negócio interessante para falar a respeito disso, que ontem eu achei demais com relação ao Adilson Batista. Pois é. Daqui a pouco a gente chega lá. Chega lá e eu já andei falando também sobre isso antes, até pedi desculpas. Não é ar professoral, eu não sou professor, longe de mim, professor aqui é Serginho Redes. Você é o Vezuso. Né? Não, mas 40 anos na cacunda, né? Dá pra gente... Tira essa responsabilidade de cima de mim, gente. Professor, aqui é você, Serginho. Eu sou aposentado. Mas 40 anos nas costas, dá pra gente, às vezes, né, penetrar um pouco em certos argumentos. Então, o que acontece é que a gente está falando muito disso, como a gente está falando de VAR, como a gente está falando do André Luiz. André Luiz deu um mergulhão, por isso que o árbitro marcou. Se ele não tivesse dado aquele mergulhão, se ele tivesse brigado pela bola, né, talvez ele tivesse até conquistado a bola. Talvez até ele tivesse ficado com aquela bola e ter feito o gol.
Não, mas ele preferiu dar um mergulhão. E aí você... Não, já e o pensou pior nisso? agora lá, olha, Olha lá. ele vai pra torcida, ó. Olha lá, jogar contra... o juiz Poderia já- ter ganhado o cartão imediatamente. Exatamente, para parar com isso. Absurdo, Ó. olha lá. Então, não Olha o que tem ele vai isso. fazer, ó. fazer- Desconcentra todo mundo. Porque tem gente que me disse assim, mas o cara empurrou, o cara levou o cotovelo nas costas dele até que levou. Aí, ó, começou aí, ó. Depois os jogadores chegam. Foi olha, falta. né, tanta gente na Foi beira. falta. Né? Foi falta. Foi falta. Tudo bem. Mas não foi uma falta tão Pra ele clara. se jogar daquele Pra ele se jeito, jogar né? daquele jeito. Não foi um empurrão a ponto dele se jogar daquele jeito. Foi um leve toque e que ele poderia ter avançado na jogada, ter tentado ficar com a Perfeito. bola e por isso que o árbitro não marca. É aquela história de muitas vezes o jogador priorizar uma falta do que progredir com a bola. Eu acho isso Brigar pela absurdo. bola. Mas Mas eu sabe- vou chamar o Ben depois, não. Não, passa Viu? pra lá, depois eu volto a É- falar. é aquela Não, deixa eu história. pegar aqui em cima Pois não. desse lance, então. Veja bem, Jotinha, porque tá realmente, sabe, uma sensação de que o Clube do Nordeste, em situação dividida, ele fica prejudicado. Então, quando você fala a questão da camisa, do Atlético, do Cruzeiro, do Palmeiras, esses times, isso também pesa na solução geral. Entendeu? Então, por exemplo, o jogador faz isso, outros jogadores fazem no país também, mas no caso específico, contagiou o Fortaleza como um todo, torcida, técnica, tudo e desconcentrou, porque foi falta. A gente está se pegando a um detalhe importante para o nosso convívio esportivo no país como um todo. Acabar com esse lance de simulação que ele simulou, né, se jogou dentro da área, Ele mas foi uma falta. potencializou Mas o vamos lance, falar, né? por favor. Desnecessariamente, né? Benê, Eu me até- diga uma coisa. eu até Benê acho- Lima, só um minuto, Pois não, diga, meu. Só para complementar, eu até acho que mesmo não precisava fazer aquilo, a gente percebe, não precisava de fazer aquilo, mas ele não conseguiria ficar em pé também não. Ele não conseguiria dar prosseguimento Mas à também não jogada dava não. pra Ele voar. desequilibrou Também. totalmente. Agora que ele deu uma volta, Ele deu. voou dele Não, mas ali. aquilo numa piscina é uma maravilha. Agora eu quero dizer o seguinte: os nossos times, aí o Fortaleza está incluso, eu falei há poucos instantes, eles estão querendo fazer a coisa pela metade, um tempo bom ou tempo ruim. Esse negócio não foi o caso do Ceará, mas tem sido no sábado. E quando se dá um perdão, ou você dá um perdão total, ou dá esse perdão pela metade, não resolve. Você acha que é por aí, Benê? Os times precisam jogar as duas etapas, tudo bem? Bom, eu tenho dito e batido muito nesse ponto, que é a questão de se fazer a gestão do jogo. A gestão do jogo é tremendamente importante. Ouvindo aqui também o Sérgio Redes, a fala dele me remeteu ao seguinte aspecto: a gente trabalha muito pouco no Brasil e, sobretudo, no futebol, a questão que é tremendamente importante da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela tem que ser mais trabalhada. Você vê que o árbitro de futebol também é outro aspecto. Ao que me consta, ele conhece muito mais dos atletas e do perfil dos times para os quais ele vai apitar o jogo do que o jogador. O Fortaleza já tinha demonstrado isso no jogo anterior, quando a gente sabe, o Klaus é reconhecidamente um apitador que ele não costuma marcar qualquer tipo de falta. E havia muita simulação. Quando não era simulação, os jogadores do Fortaleza o tempo todo caindo. Olha, eu quero crer que em termos de CBF, e me atendo outra vez ao que disse o Serginho, eu acho que a CBF, se tem lá um novo presidente e esse presidente quer imprimir o nome dele, eu digo porque já passei em empresas em que eu também tenho essa vaidade positiva de querer imprimir meu nome. Eu vi o presidente da PCDEC, tive próximo a ele, o ex-presidente Edilson Alves, que também presidiu o sindicato. Eu conheço a personalidade do cara, por onde ele passa, ele quer imprimir o nome dele. Então, isso é uma questão pessoal, mas que eu acho importante, relevante, e se é atribuído como vaidade, eu acho que não tem nada demais esse tipo de vaidade. Afinal de contas, usando aí uma assertiva meio que nietzscheana, somos todos humanos. Né? Somos todos humanos. Agora, eu acho que essa gestão do jogo tem que ser feita de forma mais inteligente. E também tem a questão do futebol raiz, é importante saber até que ponto ele influencia. No futebol raiz, jogar em casa parece que é uma coisa extraordinária. Até bem pouco tempo você pintava vestiário de última hora e hoje só não faz porque a maioria dos clubes, eles têm arenas ou então estádios públicos como o Castelão, onde isso não pode ser feito. Né? Mas a gente viu historicamente em decisões como Grêmio e Náutico na Ilha do Retiro, a gente viu coisas desse tipo. Era vestiário trancado, a gente tem que acabar com isso.
Graças a Deus, Libertadores, aí eu vou dar uma esticada. Libertadores é numa partida só a partir de agora e num campo neutro, para Perfeito. acabar com essa bobagem toda. Mas, Então Benedito, eu acho diga uma que isso coisa. precisa ser E trabalhado. o que é que você achou? Essa questão da irregularidade a essa altura dos acontecimentos. Essa dificuldade de você fazer até uma leitura antecipada. Como é que se justifica o segundo tempo daquele? Como o time do Ceará também já fez. Você falou muito bem em usar a inteligência, eu concordo plenamente. Mas esse estado de espírito, o que é que se dá, na sua opinião, o que é que se deu ali com Fortaleza pelo seu próprio estilo de jogo? Olha, eu não gosto de... As pessoas acham que porque é futebol... Não, futebol é uma coisa simples, talvez, mas para a gente discutir num bar, num restaurante, num boteco, mas num ambiente como esse, embora se faça sempre esse apelo de que aqui é um ambiente popular, é um papo de arquibancada, mas é preciso que a gente aprofunde, não trate as questões de uma forma tão rasa. Para mim, a situação do Fortaleza, ela não é um fator. Atinente é um fator, ela é multifatorial. Para mim, participou o treinador, porque veja só, o treinador não é adivinho, a gente sabe disso. Mas, poxa, quantas vezes ele já fez a mesma substituição? Parece uma programação de computador, sabe? Parece uma coisa de software. Porque ele coloca o Marlon e ele, numa substituição, para mim, ele conseguiu matar 2 pontos da equipe do Fortaleza, porque o Marlon não produziu pelo setor direito e quem entrou no lugar dele, que não é acostumado, a característica do Felipe Pires é diferente da do Matheus. O problema é o seguinte... Ele acabou com o Matheus e acabou com o Marlon. Mas quem entrou foi o Pires. Felipe Eu Pires. concordo. Agora vamos aqui em defesa do treinador, né? Quando ele voltou para o segundo tempo colocando o Marlon no posto do Oswaldo, né? Ele não imaginaria que uma expulsão o beneficiaria mais tarde. Embora eu ache que pelo primeiro tempo o Fortaleza não precisava nada de fechar com o Marlon por ali. E ele foi, você tem razão, ele foi infeliz nas 2 substituições. Porque o Felipe Pires também no lugar do Romário foi uma droga. O Chiesa fez uma jogada. Mas tem dias que é assim, né, meu filho? Não se ganha todas. Você tem razão com relação a essas 2 alterações. Eu acho que ele não foi legal. Não foi feliz, né? Mas eu gostaria que o Benê complementasse para a gente encerrar o primeiro tempo desse programa. Pois não, Benê? Bom, o que eu poderia aduzir, acrescentar isso tudo também como fator, como multifatorial, a que eu fiz referência, falei do treinador. Agora o Rogério Ceni tem crédito, evidente. E o treinador tem as suas convicções, é importante a gente tentar entendê-lo. É o nosso primeiro papel antes de criticá-lo. A gente busca entender, mas ele se repete nas mesmas substituições. E é visível que o Marlon ele rende um pouco mais pelo setor direito e não pelo setor esquerdo. Aonde é que o Felipe Pires entra todas as vezes? Pelo setor esquerdo, pela característica dele. É um jogador que tem característica de ponta, joga aberto pelo setor direito e a maior 99% dos dribles dele, das fintas, é para dentro, Colocou o cara na direita, ele pensou que ele fosse reproduzir e tem um negócio de... Tem uns critérios que eu não entendo, Vitor. Por exemplo, o Paulão, porque outro tem que jogar. Por que esse critério é válido para Paulão e Jefferson e não é válido para o Quinteiro? Ninguém entra no lugar do Quinteiro que já jogou mais do que o Paulão. Tem quem? Sim, não tem, mas ele não pode colocar o Paulão na direita e colocar o outro na esquerda. Isso aí é muito mais. Hoje é eu uma digo que a série argumentação, o nível da argumentação para mim é mas- inconsistente. Tudo bem. Então, meus amigos, o fato é que no time do Fortaleza, essas modificações não me pareceram felizes. Então, vamos dizer assim, felizes. Com relação ao Paulão, aquela questão da zaga, há um negócio discutível, né? Um treinador chamado Lisca, ele levava em conta uma coisa chamada titularidade para apresentar coerência. Por exemplo, ele dizia, se não jogar o Otávio, joga o Brock. Porque você é do lado, então você é o homem da preferência. Se quebrar o Valdo, entra o Thiago. Se quebrar o Thiago, entra o Valdo. Então ele tinha Em geral, os essa treinadores questão. fazem isso, né? Essa questão da titularidade é uma forma até de comando, pode ser diferente. No caso do Fortaleza, o Jackson saiu por uma contusão, não é? E o Paulão saiu-se airosamente bem, marcando gols e tal. E muita gente perguntava, mas por que isso? Você é um critério dele. Aí ele diz o seguinte, o titular é o Jackson, eu não posso fazer isso com ele, porque ele saiu por contusão. E também, então jogou Wilton, o Paulão foi bem, mas para a gente manter assim, digamos, uma área de coerência, eu prefiro fazer desse jeito. E hoje o treinador não escala sozinho. Perfeito. É fato. Ele não escala sozinho.
ele tem que ouvir uma série de pessoas ali. Claro. Né? A gente chega lá. Que ele não escala sozinho. Escalar. Inclusive tem essa questão da sequência de jogos que o Paulão vinha tendo. Desgaste. E agora tem que se fazer isso. Porque você vai ter jogos meio de semana, fim de semana. O Bahia já está sofrendo com isso. Tem um desgaste. Quebrou. Já caiu. Segundo tempo ontem eu vi. Não tem reposição. E verdade. aí, quando troca, não é o mesmo rendimento. É o caso do Fortaleza. E Trocou, aí- não tem o mesmo rendimento. E aí a gente esbarra no mesmo problema. Eu escrevi até um comentário: o Brasil é o país que mais demite treinador no mundo. Aí você vê as razões. Elas desembocam, inclusive, nisso. Massificação, jogo em cima de jogo, falta de tempo, um bocado de coisa. Mas daqui a pouco a gente volta falando sobre o time do Ceará, que por pouco não consegue um resultado inesperado. Todas as condições para vencer o Palmeiras. Mas isso é futebol, minha gente. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso Papo de Bola no programa Com a Bola Toda. Tá bom assim? Bom, quero mandar um abraço para os meus amigos da cidade de Juazeiro do Norte, sempre com a gente, Vicente Reginaldo Tenório, Demontier Tenório, é tudo Tenório das Alagoas, sabia? O negócio lá não é mole não, meu filho. É para valer, né? Delton Sá, grande narrador esportivo, o Ronaldo Costa, enfim, pessoal bom e amigo Demontier e o Jucimar, enfim, todos aqueles que nos acompanham, Tony Souza, outro grande profissional. Um abraço a todos vocês. Edinaldo Dantas Ribeiro, ex-presidente da Liga, de Guarani, que é um grande esportista, sempre nos acompanhando. Né? E o pessoal do Sérgio Alves, né? O pessoal lá da Messejana, do Bar do Rimeno, Guajiru, sempre fiel a esse programa, desde que ele começou. É por aí, meu querido Nodi. Wilton, antes dos abraços aqui, eu queria registrar aí com tristeza e mandar aqui meus sentimentos à família do grande Flávio Peixoto, amigo da gente, da federação, do tribunal, né, da Polícia Civil. Quando eu entrei, em 85, o Flávio Peixoto já prestava serviço para a Polícia Civil. Antigão, né? Gente muito boa, aquele jeito dele de poucos amigos, mas muito prestativo. Infelizmente, partiu, vida que segue. Mas fica aqui o meu registro, minhas condolências, meus sentimentos à família enlutada. Abraçar os amigos Deni e Gilson na Cancão Rações, cadeiras cativas desse programa. Doutor Lúcio, veterinário, o Ricardinho e o Jorge lá na Vet Life. Dona Maria José Santiago, na semana passada não teve programa, ela foi bater lá na loja. O que foi que houve? Era feriado, Dona Maria, mas no próximo final de semana, próxima segunda-feira. Exatamente, eu expliquei para ela. O meu amigo Sebastião, professor Sebastião de Paula, sua esposa, dona Ironete, torcedores do Fortaleza, a Rosilene e seu pai João Martins, acompanhando o programa, os filhos dela, o Robson e o Davi também acompanhando, eles são todos tricolores. Um abraço. Pois é, rapaz, o Flávio Peixoto, eu gostava muito do Flávio. Flávio, você tem razão, tinha
determinados momentos você o achava antipático, mas era um cara bom, divertido, gente fina, nos acompanhava tanto no rádio como na televisão. Fiquei muito triste com o falecimento tanto do Flávio Peixoto. Sujeito disponível, quebrou o galho de muita gente, né? Tinha prazer em fazer favor, coisa realmente muito triste. E aí eu só não tinha nada, o Flávio um dia desse, conversei com ele, mas é a vida, né? Diga aí, Sérgio. Ele tinha um pé nos maracatus, não tinha? Tinha Flávio? também, o Flávio, essas organizações carnavalescas. Pois é, grande danado. figura, e uma figura da cidade, né? Tradicional, futebol, Participava maracatu, de tudo, música. participava de tudo. Essas manifestações culturais, eu acho isso legal, sabe? O Flávio é uma figura. Também aceite a família os meus pesos. Agora, eu queria mandar um abraço, né, para os arquitetos que lançaram um livro. Desculpe, porque eu esqueci o nome do livro. Mas na próxima semana eu digo o nome, né? Um abraço para o Linheiros, para o Campelo, para o Romeu Duarte, para o Assis Miranda e o Fabrício, né? Os traçados sensacionais da cidade, do Estoril, da Praça do Ferreira, sabe, uma delicadeza no traço, isso junto com a poesia do Assis Miranda, do Fabrício. Grande lançamento e bebemos tudo que tínhamos direito. Pois está certo, porque garganta seca não solta a palavra, não é? Um abraço para todos eles. Pois é, meu amigo Irlando, esqueci de você não, Marlene aí na Galinha Caipira, a melhor de todo o Cariri. Ô, lugar bom, viu? Mesmo que você está no Maracanã, tamanho do lugar, bacana lá. Mas diga aí, meu irmão. Vocês me remeteram aqui a duas lembranças. Primeiro, do Flávio. Eu sempre que chegava ao Castelão, e na quarta-feira, no jogo do Ceará e Fluminense, eu cheguei, ele estava sentado, o cumprimentei com um aperto de mão, e eu chamava de Negão do Zap Zap. Li a postagem que você fez, foi ali que eu soube da notícia. Pois é. Você fez uma postagem sobre isso. Negão do Zap Zap, e eu senti ele um pouco mole, mas passou despercebido, né? Foi embora. E depois eu soube da morte, fiquei realmente muito triste também. E você falou do Tenório, da família dos Tenórios, eu lembrei do Tenório Cavalcante, que nunca mais eu vi, um tricolor bom. Eu sei que era um deputado lá do Rio de Não, Janeiro, que ele aqui. morreu. É aqui, Tenório Cavalcante. O da aqui. Lourdinha. Eu da Lourdinha da metralhadora, não. Nosso Tenório aqui, um abraço, Tenório, onde você estiver. E o Wilson Lima, lá de Barbalha, ele nos acompanha também, um abraço, Wilson Lima, aí em Barbalha. Eu vou abraçar o Bobô, irmão do nosso amigo Didi Vieira, que sempre nos acompanha. Qual é o bairro lá do Bobô? Jockey Clube. Jockey Clube, lá no Jockey Clube. Um abraço, Bobô. Dedé das Redes, eu encontrei hoje em frente à Catedral, nos acompanha também. O Flávio, com PH, nunca tinha visto. Flávio Roberto Ferreira. O Cláudio Alves, o Cacá do Mercado. Alô, Cacá, estava com as suas assistentes Aline e Natália. Nos encontramos no sábado. O Filinto Holanda está se recuperando. Ele foi agredido por um jogador, sabia? Treinador Filinto Holanda. Recuperações para você, Filinto. É um time de segunda divisão desses aí, eu não me lembro bem agora. Ele estava treinando um time, né? Estava treinando um time desse aqui no Ceará, eu acho que aqui em Fortaleza. Foi. É um time É uma moda, né? Essa subordinação que ele E- acredita em treinador. Acho que foi na Série C, não foi no Cearense. acho que é. Um mau elemento, como dizia meu pai, que eu prefiro nem saber o nome, agrediu o Filinto Holanda, né? Mas o Filinto está se recuperando bem. E Filinto, como é um cara de boa alma, né? Acho que nem... Relevou. Só em agredir o Filinto Holanda, não precisa mais dizer nada. Não pode ser Pois isso. é. E só para terminar, ontem eu recebi uma ligação do nosso amigo Irã, o popular Barriga de Bomba. Estava lá com a gaúcha Glaucinha, o Henrique, a Celina, Diógenes, o casal, Netão, casal Fátima e Flávio, Paulinho Pivete, o Raimundo do Molho de Pimenta, professor Tarcísio, que não estava lá, mas é do grupo também, todos lá no Mercado dos Peões. Um grande abraço a todos. Você gostou do Barriga de Bomba, né? É. Parecido com sua barriga aí, viu, Louro? Benê Lima, diga aí, grande Benê. Eu, como sou neófito da mesa, eu quero trocar o meu abraço por uma menção aqui que eu acho muito importante. Eu acho que recontar, ou contar, para quem nunca contou, como a própria federação, e eu tenho dito para o presidente Mauro Carmelo que ele está em débito, a história do futebol cearense é muito importante. Então eu quero aqui homenagear e mandar um abraço para Hilton Júnior, que tem pedigree, filho de Hilton Oliveira Júnior, que está cuidando do Memofute, uma versão do Memofute de São Paulo, que nós temos aqui, só que era aqui vai ser legalizada, com direito a estatuto, CNPJ e tudo. E a gente quer realmente preservar a memória do nosso futebol e até sugerir a ele que incluísse algo que eu lembro que o Serginho, logo que chegou aqui, trazia pessoas do Rio, acho que a Afonsinho esteve aqui para ver grandes craques do futsal, né? Recebido pelo Serginho.
E a gente quer preservar também a memória deste grande clube cearense do futsal, que é o Sumov. Tá certo. Meus amigos, o time do Ceará saiu daqui bastante desfalcado. E se soube posteriormente que os problemas foram maiores. O Wilson Oliveira, o William Oliveira, uma virose. De repente, o time não pôde colocar também Ricardinho, acho que até para poupar, porque o Ricardinho trabalha numa zona ali de muita efervescência. Corre muito, né? É. Colocou Pedro Quem, o Galhardo ficou fora. Já saiu com o problema do Luiz Otávio. Não teve o ala, o Luiz Otávio. Não, e Matheus João Gonçalves Lucas. também com conjuntivite. E Matheus Gonçalves, acho que com aquele cabelo dele que trouxe ali alguma coisa. O João Lucas. Enfim, o time entrou e a gente está até conversando na partida. E você sabe perfeitamente, já falei sobre isso, há pessoas que, na primeira oportunidade para esculachar o treinador, adoram, né? Adoram. E eu conversando com os meninos até, eu não diria inexperientes, mas assustados. Que formação é essa? Eu digo, olha, deve ter alguma razão. Esperemos que a bola rola. Não vamos aqui nos precipitar e achar que o treinador está fazendo maluco, besteira. né? Porque quando ele Dizem chegou logo, é aqui, já maluco. descobriram até que chamavam ele de professor Pardal lá em Minas. Né? Vamos ver as razões. Aí eu comecei a analisar. Chico não vinha jogando. Esse Diogo Pereira do Palmeiras, o Palmeiras joga muito pelo lado dele. Então ele colocou o Chico no lugar. Não é? O Pedro Quem, sistema do meio campo, não tem improviso. A defesa só teve improviso, foi Cristóvão, que jogou bem. O jogador Bergson na frente, não foi feliz, porque perdeu uma penalidade. E o jogador Bachola, que fez uma partida extraordinária, admirável. O que o Bachola jogou não foi pouca coisa, não. Com a Cristóvão Dilson, pelo ele lado se esquerdo. reencontrou, né? Tem ter jogado muita bola. E o fato é que o Ceará talvez imaginasse que ia levar um vareio de bola. Que iria o Palmeiras passar por cima, né? Mas o Ceará foi equilibrando o jogo, acabou fazendo um segundo tempo até melhor. Depois o VAR anunciou que não houve impedimento nenhum do Bergson para o gol do Bachola, né? Entraram as duas listras, azul e vermelho. Eu acho que todos nós temos que nos equipar agora, viu, Sérgio? vou dizer a você. Temos que andar com tudo que é aparelho para filmar, para tirar dúvida. Bom, o fato é que o Ceará se sentiu prejudicado, uma penalidade que o Bergson perdeu, e com o mísero gol de Zé Rafael no primeiro tempo, o time do Ceará acabou sendo derrotado. Eu acho que foi de matar, né, o meu amigo Nod, pelo futebol que o time jogou, nós ficamos de novo condenados a essa ladainha. Jogou melhor, precisava ganhar, merecia pelo menos um empate. A gente não se livra disso, né? Já estavam nas contas a derrota, né, Wilton? Agora você falava que o Ceará esperava que fosse atropelado pelo Palmeiras, não só o Ceará, não, acho que era todo mundo, né? Principalmente depois que a formação do Ceará foi divulgada, com os desfalques, né, forçados, alguns por conta da opinião do treinador, opção do treinador. Mas o primeiro tempo, o Palmeiras só fez o gol, Wilton. Acompanhei bem o jogo, então o Palmeiras só fez o gol. Logicamente, aquele futebol dele, envolvente de vez em quando, aquela coisa, até pelas qualidades que ele tem. Mas o Ceará, aos poucos, tomou a rédea. A partir do Palmeiras, fez pouco caso do jogo. No segundo tempo, o Ceará dominou o jogo inteiro. Foi o dono do segundo tempo. E poderia não só ter empatado, como ter ganho o jogo. Agora, a questão é essa. Contra um time como o Palmeiras, contra esse pessoal, a gente vive falando aqui, não se pode errar. Logicamente que é direito de errar. Agora, teve a oportunidade, é matar esse pênalti. Aliás, quem é o cobrador oficial de pênalti do Ceará? Alguém sabe informar? Era o Galhardo, não era? Não estava no Não campo. estavam no campo, tudo bem. Agora o Ricardinho também Beckson, não estava. Ricardinho Ricardinho também não não. está no campo. Aí o Beckson, que vem sendo um jogador que vem fazendo os gols do Ceará, que aos poucos tem se encontrado, perdeu o pênalti. E deve Depois, ter treinado isso. logicamente. E logo depois veio o castigo, né? A questão do gol. Que hoje, viu, Wilton, você falou que o VAR falou que tinha dito que não tinha sido pênalti, aliás, impedimento. Mas hoje o seu Salvo Espínola no Globo Esporte já mostrava uma tecnologia 3D dizendo que estava impedido. Então não entendo mais nada. Vou ficar Quer dizer calado que por aqui. já amanheceu impedido? Hoje no Globo Esporte o Salvo Espínola Dorme mostrava duas desimpedido e amanhece listas, duas impedido. linhas, já falava numa tecnologia 3D que é utilizada pelo pessoal da cabine do VAR lá em cima e que por essa tecnologia houve impedimento e o gol foi anulado. É uma das esquisitices, porque eu vejo o jeito com o tronco à frente, aí de repente os caras vão olhar onde é que estão os pés. Se estão alinhados, é a mesma linha, em benefício do atacante.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A olho nu, você encontrar, olhar para os pés cruel, do né? jogador, eu vou dizer uma coisa pra você. É cruel. Olha, isso é uma complicação. Outra coisa. Essa questão de bola na mão na bola, isso está muito mal resolvido. Um jogador do Cruzeiro levou uma carimbada pelas costas aqui, no braço. O cara estava de costas. O cara querer ainda mandar parar o jogo, achar que houve pênalti. Como se fosse um débil mental. De dentro da área, meteu uma mão. Que é isso? No jogo do Fortaleza teve um lance desse. com Bateu no Carlinhos, Carlinhos foi. de costas também. Mas queriam também. O cara não pode enxergar de costas, E a né? maior confusão. E eu vou dizer uma coisa, eu não garanto nada que haja juiz que marca, não. Tem juiz que marca. Olha, essa esculachar a regra. Esse negócio de mão na bola, bola na mão, se for na área é uma coisa, se for no meio campo é outra, se for na casa do jogador é outra. Quer dizer, eu acho que complicaram, mas só complicaram essa questão. Honestamente falando, eu infelizmente sou obrigado a falar isso. Mas eu gosto muito de falar sobre o jogo que aconteceu. Muita gente nos meus comentários, você deixou de falar do Pedro, você deixou de falar do ladrão. Eu digo, olha, eu não gosto muito de falar disso, não. Aliás, Eu estou já desistindo de falar de arbitragem. Deixa eu falar rapidamente duas coisas que eu deixei de falar, que eu me liguei muito nessa questão do VAR. Para mim, os dois nomes do jogo. Primeiro, o Bachola, que está paulatinamente se reencontrando, e o goleiro do Palmeiras. É o Everton, né? Não, o goleiro Everton do foi. Palmeiras foi. Eu ia muito falar bem. sobre isso. O que ele fez foi um negócio espetacular. Defendeu um pênalti. Aliás, o Ceará, além do pênalti desperdiçado, a chance que o Valdo perdeu, não pode. Ele entrou no gol e a bola ficou fora. Não, é incrível. Não teve problema. Mas eu quero saber do Sérgio, sua visão do jogo. Olha, quanto a essa questão de jogadores reservas, isso faz queimar a língua de muita gente que vê o jogo com paixão. Né? O Fortaleza poupou 9 jogadores contra o Flamengo. Nené Bonilha, esse jogador não jogou uma vez, Araruna não jogaram muita bola. Jogaram muita bola. Então você chega numa situação do campeonato que os jogadores, à exceção do Flamengo, Santos e Atlético Paranaense, o resto está pedindo que o mundo se acabe. Tá. É verdade. Então, o que acontece? Você está tendo que trocar jogadores o tempo todo. Então, o jogador que está dentro do grupo, ele percebe que é uma hora. Você quer ver um jogador que fez uma partida excelente contra o Bahia e excelente contra o Palmeiras, o Pedro Quem. E o Pedro Quem é um jogador que joga, se você precisar de um volante, você tem, se você precisar de um quarto homem, você tem. É um vertical ele, né? Claro, ele tem força. Força. Ele tem força. Força e técnica. Quer dizer, tem força e técnica. Quer dizer, ele não sabe driblar, mas é um jogador de uma efetividade Operário. muito Dribla na grande. saída. Então, é um jogador que entrou nessa partida e entrou muito bem. O que acontece? A ligação feita pelo Felipe Bachola, que tem crescido de produção, e aí vai um dado, né, que eu acho fundamental. É um jogador que, quando ele entrava, a gente criticava e tudo. O jogador, quer dizer, tem cara que toca na bola rápido, de primeira, esse jogador está sempre pronto para entrar. Quem conduz a bola driblando e tudo, e precisa de uma certa ginga, precisa de um certo ritmo para isso voltar. Porque a bola não é... Quer dizer, é um ritmo que você cria. Ele readquiriu isso. É a terceira partida que ele joga muito bem. Né? Joga muito bem. Então, né, quem fica desesperado com o time, olha, está tudo dentro mais ou menos do que a gente falava. Você tem aí o Ceará em 15º, o Fortaleza em 11º, diferença de um para o outro por 3 pontos, e esses clubes vão brigar até o fim para sair, com vantagem para o Fortaleza, porque está com 3 pontos na frente. Né? Tem um detalhe. A bola é sua agora, mas eu nessa. quero ganhar tempo ali, que já estão me sinalizando o tempo que eu tenho. E aí o que eu quero saber, porque antes do Benê Lima, né, nós temos 6 minutos, eu gostaria que o amigo trouxesse a sua valiosa impressão a respeito do jogo, inclusive acrescentando o que você ia dizer. Não, o que eu ia dizer, tem dados que nós não temos, e dados que às vezes, como eles não são divulgados, e às vezes porque são lá de dentro mesmo, né, dos pulmões, dos intestinos, a gente não sabe, e às vezes a gente comete pecados. O Adilson, por exemplo, eu gostei muito de um trecho da entrevista do Adilson, quando ele disse, na volta de Santos, por exemplo, nós passamos o dia inteiro viajando, saímos 7 da manhã, chegamos à noite em Fortaleza, nem almoçamos. A gente sabia disso? Não é obrigado também que ninguém diga pra gente.
Né? Se alguém não viu, não soube, não é obrigado que o clube diga também. Mas esse é um dado que influencia, e é por isso que a gente, como você chamou a atenção, calma. Já aconteceu isso também comigo, eu digo, vamos esperar o jogo terminar. Não vamos condenar, não vamos esfolar antes do jogo começar. Ah, eu não gostei desse time. Ah, eu acho que essa alteração não era assim. Tem muita gente que faz isso. Que é isso? E depois bota a viola no saco, sem remorso nenhum. Que é isso. Então não é. Não é. Tá? Sabe, quer dizer que o treinador que está lá, ele não tem o direito de fazer a alteração, ele não tem o direito de escalar. Nós daqui é que temos que ser ouvidos. Então eu faço a meia-culpa. Eu acho que realmente esse não é o papel. No jogo de ontem, de sábado, foi isso. O Ceará, apesar de ter jogado bem, teve aquele equívoco, que eu também nem gosto de ficar comentando isso, né, da arbitragem, mas você não pode perder um pênalti daquele também. Mas né? isso mesmo. Então, Acontece. ficam elas por elas. E esse é que é o pequeno detalhe. Outro jogo, contra um time que não é do nosso campeonato, lá dentro, que se você vence, vale dobrado. Então tem tudo isso. E alguns detalhezinhos pequenos. Por exemplo, tem uma coisa que me irrita, é o toque de bola excessivo, que o Ceará já não teve contra o Palmeiras, mas o Fortaleza teve contra o Atlético. E a segunda bola. Serginho jogou naquela zona. Serginho, você não pode deixar de ganhar a segunda bola. E os nossos times geralmente não ganham a segunda bola. Eles têm que ganhar até a terceira. Eu quero saber do problema. agora. A segunda bola é aquela que volta, né? Sei, correto. Aquela, Tudo não, bem. pra, às vezes o torcedor, aquela que você bate lá e ela volta, você sobra. tem que ganhar. É a sobra. Né? E Sobra a gente de não bola. ganha. Perfeito. Pois tá bom, E, aí, João Calacera. e lá atrás, ó, tá o buraco lá, porque eu tô Tá na certo. frente, né? Então, Mas o eu quero problema. saber como é que o Benê Lima viu o jogo. Essa nossa lamentação de sempre, né, Benê? Jogamos bem, quase chegamos lá, merecemos no mínimo um empate. Então, eu gostaria de saber do que um amigo achou do jogo. Bom, primeiro eu vou deixar a arbitragem de lado. Vou fazer esse favor, Faça essa isso. gentileza, já que você falou muito. Eu quero falar sobre o jogo. Por quê? Porque o que realmente traz uma perspectiva positiva em torno de Ceará e Fortaleza foi o futebol que o Fortaleza praticou no primeiro tempo diante do Atlético Mineiro, onde eu nunca vi aquilo no Campeonato Brasileiro, nem mesmo com o Flamengo. 15 minutos de jogo, 85 passes certos do Fortaleza contra 14 passes do grande Atlético Mineiro. Posse de bola, 83 do Fortaleza contra 27 do Atlético Mineiro. Quer dizer, é um negócio demais, porque não é uma característica. Passes certos no total, uma das poucas vezes que o Fortaleza supera o adversário dele, em quase o dobro. Com relação ao Ceará, e o que eu acho importante é que o que a gente viu nesse final de semana cria na gente uma perspectiva de que Ceará e Fortaleza vão brigar até o final. Isso é que eu acho importante, porque o Ceará mostrou quase toda a sua capacidade instalada, quase todas as suas potencialidades. Fortaleza do mesmo modo. Se o Ceará repete 90% daquilo que ele jogou contra o Palmeiras, com certeza, 3 empates, 3 vitórias e 1 empate é factível para o Ceará. Fortaleza está apenas a 2 vitórias e 1 empate. Então eu acho que é extremamente factível para que Ceará e Fortaleza possam permanecer na Série A. Eu aposto que os dois não caem. Quer fazer Ótimo. Não, eu não faço aposta de futebol. Eu também sou não. cismado com futebol. Eu nunca joguei nem loteria. Eu não aposto Eu não nem acredito. jogo de botão. Esse negócio, mas eu quero dizer o seguinte: nosso Felipe Alves, o Fortaleza hoje sente falta quando o Felipe não joga. Verdade. Porque ele é um belo organizador. Ele já se entende com o zagueiro, ele tem sensibilidade, ele é mestre, mas ele fez gracinhas ontem. Ele fez Sábado. gracinhas, fez. Sabe o que eu achei? Fez. Ele não estava legal desde o início do jogo. Não, mas olha, aquilo Não. é excesso de quando. Olha, teve aquela Ele não troca de estava passes. legal. Aquela troca de passes do Fortaleza, peraí, teve uma do Felipe. foi. Peraí. Felipe, O Felipe foi de arder. Como é que pode o negócio? E aí, aquilo é excesso de confiança, é autossuficiência. Quando ele foi lá dar a bola errada no ladrado, ele voltou e não voltou firme. pro Eu gol. já Mesmo assim, achei, dava pra desde defender. o início do jogo, eu estava assistindo ao jogo ao lado do meu amigo Cláudio Cajazeiras, torcedor do Fortaleza. Eu falei, Cláudio, teu goleiro está com um problema hoje. Pois é. E ele concordou. Desde o início do jogo, E o ele problema- estava diferente. E Não tomou estava o legal. gol, tomou o gol, a bola passou entre suas mãos. Mão de alface. Ele falhou eu acho que ele fez gracinha. Se ele estava bem ou mal, alguma coisa, Serginho? Você fez assim? Não, ele falhou. Ele falhou. Falhou porque ele poderia ter jogado a bola para lateral, entendeu? Ele saiu. a esmo, né? Ele rebateu a Rifou esmo. a bola. Isso foi uma Entregou falha, o isso foi uma adversário. falha.
e a segunda foi na volta, né? Agora, eu acho que é um jogo, quer dizer, isso é um fato, né? O que a equipe se organiza em volta dele e o que conquistou até agora, entendeu? Tá no saldo. Tá no saldo. Não, E o toque do Felipe, o Bené falou ali, ele se trocou 85 passos com domínio total do jogo. O time do Fortaleza, e isso eu falo desde o primeira vez que eu vi jogar dentro dessa construção e desse modo de ver futebol. O time do Fortaleza, ele é autossuficiente. Ele vai jogar contra um... Quer dizer, eu acho que qualquer time do Rogério Ceni, a primeira coisa que o Rogério Ceni conversa com eles do ponto de vista de gestão das pessoas é: vamos jogar futebol, vamos para cima e vamos ganhar o jogo. Essa é a mentalidade do Fortaleza. E aí você tem razão. Talvez eles não saibam lidar com algum instante que um jogador não está bem, o outro mais inseguro, porque isso é muito difícil de você fazer na prática dentro do campo. O Felipe teve uma hora que estava pressionado lá, que você falou, os 3 jogadores chegaram, quase que tomam um gol. Tomou, defendeu. Né? Então, na verdade, teve falhas. Agora, eles jogam no limite do perigo, ali atrás. Eles gostam de arriscar o pescoço, né? Foi o primeiro jogo que aconteceu isso. Não, teve outros. Não, mas assim, nesse nível, foi o primeiro nível jogo. não. Só para valorizar dois amigos da gente aqui que estão ligados aqui mandando mensagem, meu amigo César Augusto, um abraço, e o Miguel Júnior, Miguel. acompanhando o programa, viu? Mandando um Tudo abraço a gente todos da boa. mesa. Tudo Uma gente boa. dupla aí realmente Grande espetacular. abraço. Um abraço para os Meu dois. né? jovem. Aliás, esse nosso amigo aí está em todas, né? Miguel? Tô lá na feira da FETRA-S, né? Da alimentação. Quem? O César. É o risadinho. Mó cancha, né? É o manual. E se tiver um Né? 0800? Meus amigos, o Ceará joga quarta, ou melhor, o Fortaleza joga quarta e o Ceará joga. E o que se sabe é que há um pensamento dos dois times. Os treinadores vão poupar jogadores. Há jogadores que estão aí necessitando de ficar fora do time. Isso, a princípio, devia ser uma preocupação muito grande, mas pelo desenrolar dos acontecimentos, pelas obrigações, pelas alterações forçadas, não é? Seria o caso de rapidamente levar isso como normal? Vou falar sobre isso com relação, porque o clássico está sendo mais importante para os dois times do que os jogos do meio de semana. No momento em que tudo vale, né? Já desde o jogo de sábado, os treinadores já estão pensando Eu acho que o clássico. Rogério faz pelo menos 5 ou 6 mudanças para o jogo contra o Corinthians. E o Ceará eu Pensando acho no também. Fim de papo. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram aqui a levar esse papo em frente. Benê, muito obrigado mais uma vez. O Jota, o Sérgio e o Note Nogueira. Segunda-feira aqui, hein? De volta com a bola toda. Até lá. Esse cachaça está cansado.